Meus amigos do FPN, estamos de volta com mais um convidado especial, eu diria especialíssima, né? Uma honra tê-la conosco aqui. Obrigada, querido. Obrigada pelo Sempre carinho. na condição de diretora de jornalismo da TV Vitoriosa SBT e também a política que é do Legislativo e tudo tal. Obrigado por aceitar o convite, porque demorou, mas aconteceu, né? Com certeza. Muito obrigada a você pela paciência e pela persistência. Para mim é um prazer poder estar aqui hoje. Hoje as agendas se encontraram e deu tudo certo. Isso é importante. Demora, mas acontece. Vamos começar falando de vários assuntos, evidentemente. Começando pela questão partidária. Você é um integrante do PSDB, um dos maiores partidos desse país, com grandes lideranças nacionais, com grandes problemas internos também, como é natural na política. Como é que você se sente atualmente dentro do PSDB? Está feliz? Enfim, qual é a sua condição hoje, partidariamente falando? Eu sou filiada ao PSDB, acho que desde um ano antes da última eleição, desde 2015. Foi o primeiro partido político ao qual eu pertenço, ao qual eu faço parte. Tem poucos anos ainda de filiação, mas o Brasil vive uma crise política muito grande, né? E os partidos políticos fazem parte disso. Nós hoje temos partidos de dissidência de esquerda, dissidência de direita, temos aqueles partidos ditos de centrão. É tudo muito junto e misturado. O que muda mesmo são as siglas, os posicionamentos, eles são ou de direita ou de esquerda, mas não tem muito conteúdo. De acordo com o interesse político? De acordo com o interesse daquele grupo partidário. Eu me considero hoje uma apartidária, entendeu? Eu acho que a sigla política ela faz parte do processo eleitoral. Eu, inclusive, apoio candidaturas independentes, sem partidos políticos. Existem já projetos que correm nessa natureza na Câmara dos Deputados em Brasília. Eu sou super favorável. Eu sei que política é feita de grupo e que a gente precisa se reunir entre pessoas que têm a mesma ideologia, o mesmo pensamento, os mesmos interesses e a mesma necessidade de atender ao próximo. Mas isso independe de uma sigla partidária. Eu faço parte do PSDB, me mantenho no PSDB, até agora há pouco estava conversando com o presidente do meu partido aqui em Tuiutaba, o senhor Rubens Vaz, que já tem uma história política já de muito longa, né, de muitos anos aqui, tradicional na nossa cidade. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas independente disso, a história política dele é de se respeitar. E a gente falava muito sobre essa situação, porque eu falo para ele que eu sou uma ovelha negra no meio do partido, entendeu? Ele falou, minha filha, você é muito independente, você é muito rebelde. Eu falo, não, mas eu sou desse jeito mesmo, presidente, desse jeito tá bom, não pretendo mudar. E a gente vai levando em um bom tom, até que se prove o contrário, entendeu? Eu continuo no PSDB, estou no PSDB, até porque não posso sair do partido agora, em virtude da legislação brasileira, mas eu sou a partidária. Eu acho que o que vale é o que cada indivíduo carrega dentro do peito, é a sua verdade, a sua vontade de fazer mudar. Existem pessoas hoje boas que estão no PT, existem pessoas ótimas que estão no PSL, existem pessoas de bom coração com vontade de fazer no PSDB, existem pessoas no PCB. Então, assim, depende eu não acredito que o valor de um político está na sua sigla partidária, mas sim no que cada um carrega dentro de si. Ainda bem que você não está no PSL, senão poderia ser expulso, como foi o pessoal aí, a Frota, por exemplo, lá do partido Bolsonaro. Mas para fechar a questão partidária, no contexto nacional, o PSDB nas últimas eleições teve o pior resultado em termos eleitorais nos últimos tempos. E atualmente uma questão interna que divide o partido, há um racha na própria Executiva Nacional, é contra a questão do Aécio Neves, que o PSDB paulista quer a expulsão dele. Enfim, a Executiva vai definir isso certamente nos próximos dias, mas é uma polêmica, é uma questão interna difícil. Você, particularmente, que é integrante do partido, qual é a sua visão em relação ao futuro do Aécio dentro do PSDB? Eu acho que o Aécio Neves está com a sua imagem muito arranhada, isso é fato, né? Esse não é um problema específico do PSDB. Outros partidos políticos e que tinham grande peso, por exemplo, o MDB também. É um partido que é muito tradicional, principalmente aqui na nossa região, mas no cenário nacional também é um partido de grande envergadura, de grande repercussão. Também enfrenta uma crise política muito grande. O PSDB não é diferente, envolvido em escândalos, envolvido em denúncias. Eu acredito que a saída do Aécio Neves vai acontecer naturalmente. O PSDB, inclusive, existe uma outra via, uma outra possibilidade, deveria partir mais dele, um outro caminho para que se tragam candidaturas novas, pessoas jovens, pessoas com aquele espírito de 20 anos atrás que o PSDB tinha e que estão
dispostos a fazer a nova política, mas é uma dissidência também do PSDB. Acredito que o Bruno Covas, que é quem está aí trazendo esse racha para dentro do partido, vai conseguir, até porque ele tem uma força política muito grande. O João Dória também tem as suas características, é um propenso candidato, quem sabe, à presidência da República numa próxima eleição. Eu acredito que a saída do Aécio Neves ela vai acontecer naturalmente. O Aécio tem uma história grande no partido, que já vinha com seu avô também, né, que é um político reconhecido em todo o país. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Voltando para a questão, iniciando no caso a questão local, partidariamente falando, você teve o seu sucesso para o legislativo, num processo político no qual você fazia parte, até então, do próprio governo, da base do prefeito Poete, do MDB. Você começou na base, houve um rompimento, deixando esse apoio à administração da Ituiutaba. Por quê? Na verdade, não houve um começo, houve uma esperança de que algo acontecesse, né? A gente faz parte do processo político, mais uma vez eu repito isso, a gente para ser eleito, a gente precisa de um partido político, a gente precisa de uma coligação, a gente precisa fazer parte de um grupo, a gente precisa caminhar com pessoas que têm o mesmo objetivo e a mesma vontade. Eu me filiei ao PSDB, foi um partido que fez coligação com o MDB, que era o partido do prefeito, e que tínhamos um grupo de pessoas que caminhavam juntas. Mas eu sempre tive uma votação muito independente dentro da Câmara dos Vereadores, o Executivo sempre respeitou o meu ponto de vista também, nunca tive problemas em relação a isso, mas chegou um determinado momento em que eu deixei de acreditar naquilo que eu acreditava que ainda era uma expectativa ou uma esperança. Por isso as minhas votações passaram a ser contrárias, porque quando eu digo que um cristal se quebra, muito difícil que ele consiga depois novamente juntar os seus caquinhos. Mas eu torço para que essa administração consiga dar uma virada e consiga, inclusive, me provar que eu estava errado e que ainda havia esperança. Vou acreditar nisso até o final do meu mandato. Mas, infelizmente, não comungo de alguns pensamentos, alguns projetos que são encaminhados pelo Executivo. Se é hoje nós temos reunião, se semana que vem o prefeito encaminhar um projeto também de grande monta e que vai tocar no meu coração e que eu vá conseguir enxergar uma verdade naquilo e acreditar que naquilo possa trazer, de fato, benefício para a população, eu não tenho constrangimento nenhum em votar favorável, entendeu? A minha política ela não é feita de lados, eu não sou situação, eu não sou oposição. Eu trabalho e voto de acordo com aquilo que eu acredito ser a minha verdade, de acordo com aquilo que vai fazer bem à população. Eu votei contrária aos 23 milhões de reais para o asfaltamento e aos 21 milhões de reais para o córrego, em virtude de já ter apostado numa demanda do Executivo há 6 meses atrás, esse dinheiro não saiu, nada foi feito, eu não acredito que agora... É o mesmo projeto que foi partido, eu não acredito que agora esse dinheiro vai sair. Portanto, eu votei contrária agora nessas duas votações. Recentemente houve uma denúncia do vereador Jorge Carteiro quanto à improbidade do chefe executivo. Houve uma formação da comissão especial. Você foi a relatora dessa comissão, buscou, pesquisou, analisou, trabalhou e, na conclusão desse trabalho todo, tudo isso foi arquivado, porque a própria comissão barrou, vetou, para que pudesse ter um procedimento que seria para levar em plenário para a Câmara votar favorável ou contra, enfim. Nesse seu trabalho, o que você encontrou, foi evidências ou foram provas dessas denúncias apresentadas pelo vereador Jorge? Com certeza foram evidências fortíssimas, até porque nós não temos o papel de polícia, de estar investigando e de trazer à tona todas essas provas que concretizem de fato que houve atos ilícitos, atos de responsabilidade fiscal. Há indícios fortíssimos que foram colocados no relatório, apesar de não ter me dado a possibilidade e a oportunidade de apresentar esse relatório em plenário. A comissão era formada por 5 vereadores, apenas eu e o vereador Barreto votamos favorável ao parecer do relatório. Todas essas denúncias já estão em posse do Ministério Público, elas já foram protocoladas no Ministério Público e agora cabe à Justiça fazer justiça, né? Se realmente, de fato, forem encontradas irregularidades, com provas substanciais, a Justiça vai determinar e vai fazer o que tiver que ser feito. A gente sabe que não é um trabalho a curto prazo, a gente sabe que vai demandar algum tempo, talvez a gente nem tenha resposta e o resultado desse relatório ainda nesse mandato, mas eu estou com a minha consciência plena de que eu fiz o que eu acredito que seja o certo e eu fiz de acordo com a forma como as coisas precisam correr.
com base no seu trabalho, você como relatora da comissão especial, vendo o resultado que você viu, fica para você, de repente, um sentimento de frustração ou não? Não, faz parte do processo político, né? A gente já, apesar de ainda ser meu primeiro mandato, a gente já consegue entender que isso faz parte. É o terceiro ano de um primeiro mandato. Faz parte do processo político, faz parte do jogo político, digamos assim. Eu fiz a minha parte, estou com a minha consciência limpa, fiz o que deveria ter sido feito, em momento algum fui coagida a fazer de forma diferente. Cada um sabe do seu, eu falei isso com os vereadores que votaram contrário, que foi o vereador André Vilela, o vereador Wilsomar Paixão e o vereador Gilson Humberto. Eu falei, olha, aqui nós somos 5 cabeças pensantes, cada um sabe do seu, eu estou fazendo o que eu acho que é certo e vou gritar ao mundo da minha certeza. Cabe a vocês justificarem o voto de vocês contrários. Aproveitando o seu gancho, me recordo uma fala sua lá nos trabalhos da Câmara, quando eu digo, em um determinado momento, você diz o seguinte: estão tentando, mas não vão conseguir me calar. Que tipo de tentativa foi essa? Na verdade, não houve nenhuma forma de coação ou de chegar em mim e fazerem algum tipo de ameaça, entendeu? Eu me senti, em algum momento desse processo todo... Uma pressão política? Uma pressão política, justamente. Nós caminhávamos todos juntos e, de repente, as pessoas começaram a se mostrar contrárias àquele interesse inicial. Mas eu entendo, faz parte do processo, as pessoas também mudam de opinião, as pessoas podem não terem conseguido captar a mesma verdade que eu captei através do relatório e esse é o resultado que ficou. Vamos falar de futuro, né? Já foi comissão especial, enfim, se já está passado. Futuro. Eleições no ano que vem, eleições municipais em todo o país, em tudo totalmente diferente. O processo que já começou deveria ter um pouco mais cedo, porque a coisa realmente está bem evoluída em termos de bastidores, em termos de articulações. A vereadora hoje, vereadora Gabriela Sesquim, do PSDB, pensa numa candidatura à reeleição, pensa numa candidatura, uma pré-candidatura, seria o termo correto hoje, a uma condição, de repente, de vice-prefeita ou até como candidata ao executivo. Qual é a sua linha de pensamento nesse momento, já pensando nas próximas eleições? Olha, essa pergunta tem me sido feita muito nos últimos dias, nos últimos tempos. Eu fico muito feliz e muito honrada quando as pessoas em algum momento se lembram do meu nome, quando demonstram carinho e vontade para que eu realmente me coloque como pré-candidata ao executivo, como eu diga aos 4 cantos que eu sou candidata a prefeita de Ituiutaba, mas neste momento essa ainda não é a minha verdade. A política me trouxe muitas coisas boas, muito aprendizado, a oportunidade de poder ajudar o coletivo, de ajudar muitas pessoas através de projetos, mesmo que esses projetos não sejam aprovados. Por exemplo, hoje pela manhã recebi uma notícia que me deixou muito triste. Nós apresentamos uma indicação, porque o projeto não cabe ser apresentado pelo Legislativo, é um projeto que deve ser encaminhado pelo Executivo, que é o projeto do aumento da licença maternidade para as funcionárias, para as servidoras públicas. Hoje, a servidora pública municipal ela tem 4 meses de licença maternidade. O meu projeto estendia essa licença para 6 meses, o que já acontece com funcionários do governo federal e também funcionárias do governo estadual. E eu recebi a informação de que o meu projeto foi arquivado pelo Executivo e que, por enquanto, não há possibilidade. A gente fica muito frustrado em relação a isso. Vou pedir o desarquivamento do projeto, vou querer saber o porquê que o Executivo não consegue, de fato, encaminhar esse projeto para casa, para que ele possa ser aprovado em plenário, para que a gente possa beneficiar essas servidoras públicas que tanto almejam, que, aliás, é direito garantido na Constituição. Possivelmente deva ser a origem do projeto, né? Não, o projeto ele foi todo elencado. A origem, sim, saiu de você. Possivelmente pode ser isso. Política, isso me deixa muito triste, porque na verdade eu não sou servidora pública, eu não pretendo mais ser mãe, portanto não vou me beneficiar dessa licença. E quem faz política com essa cabeça pequenininha, pensando só em uma pessoa e não pensando num coletivo, está dando um tiro no pé. Porque existem milhares de mulheres aí hoje que são servidoras públicas que poderiam se beneficiar e que com certeza ficariam muito satisfeitas com o governo atual, caso esse projeto fosse encaminhado para que pudesse ser aprovado em plenário, independente de onde ele partiu. Nós estamos ali para trazer benefícios para a população, independente de eu me colocar como oposição ou como situação, o governo tem a obrigação de trazer benefícios para o povo. Infelizmente ainda não foi feito, mas eu vou insistir nessa tecla porque eu acho que esse é um projeto muito importante. E eu vou insistir na minha última pergunta. Pois é, repete, Ana, vamos lá. Dentro daquele contexto de vereadora à reeleição, candidata a vice-prefeita, candidata à condição de chefe do executivo,
realmente você está com dúvidas, você está pensando, você está refletindo, ou é uma estratégia da Gabriela Cecim? Não. Porque o momento ainda é talvez um pouco cedo. Não, não é uma estratégia, eu digo isso com toda a verdade do meu coração. Eu já recebi vários convites de pessoas que querem... Você, só para te atropelar um pouquinho, você falou ainda há pouco que é muito coração, é muito, quer dizer, é pelo lado... Eu sou bem assim mesmo. Então, sendo assim, o seu coração está dizendo o que para você em relação ao futuro político para o próximo ano? Pois é, o meu coração diz que é o momento da gente parar, pensar, respirar, pedir orientação, iluminação para aquele nosso pai que está lá em cima, que tudo sabe, que tudo vê. E quando ele tiver uma resposta certeira para me dar, eu tenho certeza que eu também vou ter essa resposta para dar para a população. O que eu posso dizer com toda a minha certeza, com toda a minha convicção, é que em momento algum do meu mandato, eu sei que ainda falta 1 ano e meio, eu vou deixar de trabalhar como vereadora, para me ausentando da minha função de vereadora para tentar, quem sabe, aí um cargo ao executivo ou uma nova reeleição. Eu fui eleita vereadora com 1.508 votos, a segunda vereadora mais votada no último mandato, que me enche de muito orgulho. Então eu tenho uma dívida com a população e principalmente com os meus eleitores. O que me dá certeza de que o que eu tenho que fazer nesse momento é continuar trabalhando como eu fiz desde o começo do meu mandato. Se até lá eu resolver, se até lá eu for convencida de que esse é o melhor caminho, de que a gente vai conseguir fazer junto com um grupo de pessoas do bem o melhor para a nossa cidade, nós vamos sim encarar quem sabe, uma candidatura aí ao executivo. Eu tenho muita coragem para isso, tenho muita força, já demonstro isso através dos meus atos lá na Câmara dos Vereadores de Tuiutaba e não tenho medo de nenhum opositor, seja ele homem ou mulher, não. Eu tenho a minha verdade, carrego ela até o final e Deus abençoe. Mas para que isso aconteça, tem que trabalhar construir uma base, uma estrutura. Com certeza. E de última hora não é possível. Então, certamente, você já está canalizando isso também. Com certeza. Nós já estamos avaliando algumas propostas, já estamos nos reunindo com algumas pessoas, nós estamos nos encaixando, entendeu? Em grupos que falem a mesma língua que o meu. Coisa de jornalista, porque, por incrível que pareça, quando você puxou o gancho da sua votação de 1.508 votos, a segunda mais bem votada na última eleição para a Câmara, é o próximo tema da pauta, porque vamos imaginar que a Cesquim venha a sair a reeleição. Mudou o processo agora, não tem mais coligação partidária, são coeficientes do partido, enfim. Pensando para o próximo ano, aqueles seus 1.508 votos para garantir uma reeleição, você tem que atingir um número maior de votos, ou mantendo essa votação, você pensa que consegue uma reeleição no próximo ano, caso você venha a sair na eleição? Depende muito, infelizmente, do partido que eu estiver, né? Depende muito. Se a gente tiver com um partido solidificado, onde existem candidatos também com uma votação expressiva, a gente consegue... Você falou partido, o PSDB você não tem como sair, mas tem que permanecer de qualquer maneira. Não, existe uma janela, se eu não me engano, no final de abril do ano que vem, que dá ao quem tem interesse a pleitear um cargo público mudar de partido. Agora eu não poderia mudar, porque eu encobriria na infidelidade partidária, mas existe esse período no próximo ano, ainda dá tempo de acontecer. Isso pode acontecer? Não tenho interesse nisso agora, entendeu? Mas o futuro a Deus pertence. Tá certo. Como é que você vê, de uma forma geral, você que é uma das peças-chave do trabalho de oposição na Câmara hoje, como é que você vê o trabalho da oposição em Tuiutaba nos últimos tempos, no seu mandato, pelo menos? Na verdade, a Câmara dos Vereadores de Tuiutaba, nós temos hoje o vereador Juninho da JR, que já se colocou como oposição desde o início do trabalho dele, desde o início do seu mandato, e ele realmente é oposição, ele vota contra tudo que o governo manda para casa, projetos de grande monta, vem fazendo um trabalho. Eu sempre falo, o Juninho é uma pessoa muito querida, é um colega meu, do mesmo partido, também é do PSDB, nós começamos juntos aí nessa vida pública. Eu sempre falo para ele que ele é um incansável, sabe? Ele realmente trabalha muito, vem se desenvolvendo. Agora, o caso dele já é específico, ele vai deixar o partido, não tem como. Com certeza, ele já sinalizou que isso vai acontecer, ele já deve estar acertado com outro partido, mas também vai deixar para acontecer isso quando abrir essa janela. E ele está realizando o trabalho dele de oposição, que ele tem direito, que ele acha que é o correto, cada um sabe do seu lá dentro. Nós temos também o vereador Jorge Carteiro, que também me apoiou nessa última empreitada, digamos assim, que foi em relação à comissão, que foi instaurada depois das denúncias feitas por ele. Temos o vereador Marco Túlio Faisol, que ora está lá, ora não está também, que tem o seu posicionamento também divergente em alguns pontos. Mas a oposição ela ainda é um pouco, como é que eu posso dizer?
Não é uma oposição muito grande. A base, hoje o governo, minoria, é uma minoria. Hoje o governo tem a maior base dentro da Câmara, o que também é muito comum em em todo o processo legislativo, né? Como é que está sendo uma oposição discreta. Como é que está sendo para você ser oposição? Porque a oposição é aquela questão Não, você não tem problema vidraça nenhum. E pedra. Não tem problema nenhum em relação a isso. Eu voto contrário e voto favorável com a mesma certeza. É aquilo que eu te disse agora há pouco. Eu tenho muita convicção das minhas certezas e daquilo que eu acredito. Quando eu fui votar há 7 meses na primeira votação do Córrego, eu tinha certeza que eu seria rechaçada pela opinião pública. Você votou favorável? Eu votei favorável, as pessoas chegavam até mim e falavam, não faz isso, você tem uma história política bacana, eles vão falar que você foi comprada pelo governo, eles vão dizer que você está se vendendo para o executivo. Mas eu tinha certeza que naquele momento era aquilo que eu queria fazer. Eu me comprometi com os moradores, às margens do Córrego Pirapitinga, dos quais eu visitei, tive com eles durante 20, 30 dias antes de me decidir o que fazer, entendeu? E naquele momento aquela era a minha verdade, nada iria me mudar. E foi de fato o que aconteceu. Eu votei contrário, apanhei muito nas redes sociais, sofri muito com aquilo, mas lá na frente eu sabia que Deus iria me dar a oportunidade de mostrar e de dizer que eu estava tentando fazer o melhor, mas que infelizmente o melhor não viria, não nesse governo, né? A não ser que eu queime minha língua, isso mude nesse 1 ano e meio que a gente tem pela frente, e eu torço para que isso aconteça todos os dias. 2 questões finais para te liberar, porque sua agenda é intensa. Tem alguém te aguardando, evidentemente, e quase saiu aqui também. O que te faz mais feliz? O que faz mais feliz a você? A jornalista ou a política? Essa pergunta já me fizeram. E o jornalismo, sem sombra de dúvidas, é minha paixão. Eu sou formada em jornalismo já desde 98, né? Me formei no UniCeuba, Universidade de Brasília. Estou aqui na empresa, na TV Vitoriosa, já há 18 anos. Sempre fiz televisão. A audiência vai bem, né? Obrigado. Vai bem, obrigada. O jornalismo foi sempre a minha paixão e o combustível da minha vida. A política também me deu a oportunidade de abranger ainda mais as possibilidades de ajudar ao próximo, que eu já faço com o meu trabalho também como jornalista. Mas eu vejo política como missão. Jornalismo é paixão. A política hoje na minha vida é uma missão de vida. E se eu vou continuar com essa missão, e se eu tenho um objetivo que é de ajudar as pessoas, só aquele que está lá em cima tudo sabe, tudo vê. Porque política não é coisa para criança, política não é brincadeira e política não é para os fracos. Isso é uma confissão. Eu sou forte, acabou de confirmar. Agora... Sou resistente, digamos assim. Brasileiro, né? Não existe jamais. Para concluir com você. Será que eu falo? Falo, né? Ai, diga. Não modo da história. O camarada está aqui pensando, deu branco, o raciocínio foi longe. Mas no fundo, você já decidiu, né? O quê? O seu futuro. Não, político. O meu futuro, ele quer insistir nessa pergunta. Você não vai conseguir arrancar essa resposta, até porque eu não tenho ela para te dar. Mas eu te prometo que o dia que eu tomar essa decisão, você vai ser o primeiro a ficar sabendo e vai dar com exclusividade no seu blog. Combinado? Fechamos aqui um acordo? Tá selado. Vou testar só. Tá fechado. Não, mas agora vamos fechar aquela questão, da última vez. Você pensava política antes de vivenciá-la como mulher pública. Você entrou no processo tem o quê? 3 anos? Isso. O que você imaginava antes, o que você convive hoje na prática, te causa alguma decepção ou já está dentro daquilo que você pensava antes de ingressar na política? Não, ainda causa muito sofrimento, ainda causa muita frustração, ainda causa muita decepção. Mas ao mesmo tempo, como uma boa escorpiana, isso me dá também muita vontade de poder fazer as coisas acontecerem. E para a gente poder fazer as coisas acontecerem, de repente a gente tem que mudar de lugar onde a gente está sentado, tem que deixar de sentar no legislativo e passar a ocupar uma cadeira no executivo, para que de fato as coisas e o poder de fazer as coisas acontecerem estejam na sua mão. Mas com muita serenidade, com muita certeza de que o que você está fazendo é o melhor, não só para você, mas para as pessoas que também estão ao seu redor. Eu sou casada, mãe de 2 filhos, os meus filhos também sofrem muito com a política. Eles não gostam de política, preciso te confessar isso, eles preferem a mãe jornalista e não a mãe política.
Mas não sei, meu não coração... tem como, né? O meu coração está aberto, vamos ver o que Deus está separando, preservando para nós. Deixa eu consultar a produção, quanto tempo aí? 5, 10, 15, como é que é? Temos 10 ainda? Não, então tem Não, tempo mas a próxima... A gente já não pode estourar, né? A questão é o seguinte, você é uma mulher dinâmica, inteligente, profissional, competente, uma política que faz parte hoje dessa renovação que tem que haver no meio político, em todos os meios também da sociedade brasileira. Agora, você tem conteúdo, quando tem conteúdo, negócio a entrevista vai fluindo. É. Você falou da questão do executivo, então para fechar de vez, porque senão vamos estender até amanhã. Qual deveria ser, qual é, na sua concepção, a prioridade para quem for subir o executivo a partir de 2021 na cidade de Tuiutaba? Essa resposta é muito fácil. Eu acho que a pessoa que conseguir chegar lá e ocupar a cadeira de gestor maior, ocupar a cadeira da pessoa que é responsável pelo futuro de 107 mil pessoas, a forma como você deve administrar a cidade é se colocando no lugar do próximo, entendeu? A partir do momento em que a população souber... Os políticos fazem isso? Pois é, eu faço isso. Se as outras pessoas não fazem, eu não sei. Se as pessoas confiarem e acreditarem que aquela pessoa que está lá os representando tem sempre a boa vontade de fazer as coisas acontecerem, por mais que não tenha capacidade, ou então por mais que não tenha possibilidade de fazer aquilo acontecer, a gente vai ter só aliados, só pessoas que estão comungando da mesma coisa. O povo tijucano precisa de ser cuidado, o povo tijucano precisa de ser colocado no colo, o povo tijucano precisa de alguém que olhe por eles. É um bebezinho? Não é um bebezinho, mas é assim como eu, assim como você, assim como as pessoas que estão nos assistindo lá do outro lado. Não tem nada na vida que transforme mais o ser humano do que o amor. E a transformação política, ela tem que ter amor. Políticos que não têm coração, políticos que não têm sensibilidade, políticos que vê uma fila onde uma mãe está com seu bebê recém-nascido às 2, 3 horas da manhã para conseguir agendar uma consulta, onde você vê pessoas idosas de 80, 82 anos terem que madrugar na fila para ter direito a passar uma consulta pelo Sistema Único de Saúde. Isso não é político, isso não é gente, isso não merece ser representando o povo. O povo precisa de gente para os representar, de gente de carne e osso, de gente de sentimento e de gente que governe com o coração. Você tem esse perfil? Eu sou toda coração. Se eu vou governar ou não essa cidade, a Deus pertence. Tá certo. Foi um prazer. Prazer é todo falar meu. com você aqui no FBN. Um prazer. Sucesso no seu futuro político, independente de você sair à eleição, a vice, enfim. De repente, a próxima prefeita, talvez não seria a primeira prefeita da cidade. Primeira prefeita. Então, só os homens comandou a cidade até hoje. É verdade, temos que pensar em mudar isso. Parabéns pelo seu trabalho, acompanho sempre o seu site, o seu blog, acho muito interessante, notícias a nível municipal, sempre com uma pimentadinha, falando sobre política, notícias também do nosso cenário estadual, cenário nacional. Parabéns, você vem engrandecer e enobrecer ainda mais a classe jornalística aqui da nossa região. E eu quero agora, assim como fez a Denise ontem A Índia. A Índia, eu quero quebrar o protocolo aqui agora. Fique à vontade. Você na condição de... Alguém me perguntou, né? Eu vou quebrar o protocolo. O que é segredo até para você. Você na condição de diretor de jornalismo da emissora, estou me colocando à disposição. Está à disposição, Estou me colocando à disposição para que eu possa ser contratado, fazer parte dessa casa. Pois é, vamos estudar essa possibilidade. Agora eu comecei a te apertar. Não, tá tranquilo, para mim seria um prazer Isso é uma quebra total de protocolo. Vamos estudar essa possibilidade e ela existindo, será feita com o maior prazer, porque eu sei do seu conteúdo, do seu caráter e principalmente do seu profissionalismo. Parabéns. Eu agradeço, mas assim, a gente faz o que pode e tenta fazer o melhor, porque, aliás, eu tenho como referência só uma pequena frase. A gente tem que fazer o que gosta, e quem gosta que faz bem feito. E eu, particularmente, detesto a incompetência. Eu erro por tentar acertar, mas não por incompetência. Tá certo. E me parece que é o mesmo. Com certeza. A linha de raciocínio sua é mais ou menos igual. Com certeza. Sucesso para você. Obrigada, querido. Sucesso para você também. Prazer. Você percebeu, né? Uma troca de... estamos aqui na minha sala. Onde tudo acontece. Né? É isso aí. E você do outro lado sempre acompanhando aí. É isso, eu espero todo líder mundo. De audiência. De segunda a sexta, às 11h15, Manhã Vitoriosa, te encontro lá. Depois eu vou ter que acertar essa O cachê, né? Obrigado aqui a vereadora Gabriela Cecim, do PSDB, que falou conosco no FBN. FBN, sempre, cada vez mais pertinho de você.